Olá! Nessa videoaula eu vou conversar com você a respeito da morfologia dos néfrons. Antes de começar, não se esqueça que além de assistir a videoaula, é fundamental que você consulte as referências que são indicadas no final. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato. Então, para a gente começar a falar sobre morfologia de néfrons, vamos olhar para uma porção do sistema urinário, que são justamente os rins. Então, nessa imagem, você pode observar os rins numa vista ventral, ambos os rins aqui localizados. Numa outra videoaula, eu falei sobre uma visão geral do sistema excretor, do sistema urinário. E nessa outra vista, a gente observa os rins e a artéria aorto-abdominal. O que é interessante da gente lembrar? Quando o sangue sai do coração pelo ventrículo esquerdo na grande circulação e ele sai pela artéria aorta, o primeiro órgão da cavidade abdominal que é irrigado pelo sangue arterial são justamente os rins. Então você tem aqui a artéria aorta abdominal e, na sequência, as duas ramificações que são as artérias renais. Então os rins estão localizados numa região onde eles recebem um sangue com alta concentração de oxigênio e com alta pressão. Por isso que são órgãos que vão estar envolvidos tanto na manutenção da pressão arterial quanto na regulação da produção de hemácias que vão, por sua vez, transportar oxigênio. Muito bem. Os rins, na verdade, vão ter duas grandes funções. Uma função endócrina, que diz respeito à produção de uma série de hormônios, que eu vou comentar numa outra videoaula, e uma função que a gente vai chamar de função homeostática, que via de regra é chamada de função excretora. Essa função homeostática, ela inclui a regulação de uma série de parâmetros. Então, por exemplo, nós temos o balanço hídrico, que é a manutenção do conteúdo de água, o balanço eletrolítico, que é a manutenção da concentração de eletrólitos ou íons, também conhecidos como sais minerais, a manutenção do pH e a manutenção das concentrações de uma série de catabólitos e metabólitos. Então, todas essas funções, elas determinam o que nós chamamos de função homeostática dos rins, para a manutenção das concentrações constantes, das condições constantes do meio interno. Na verdade, todas elas vão implicar que para fazer isso, manter o balanço hídrico, eletrolítico, pH e a manutenção de catabólitos e metabólitos, o que o rim vai fazer é uma função que a gente chama de depuração plasmática. Porque se ele quer manter o balanço hídrico, ele vai ter que determinar quanto de água fica no organismo e quanto de água é eliminado. A mesma coisa para manter a concentração de eletrólitos. Ele vai dizer quais íons ficam, quais íons vão embora. Ureia, que é um catabólito do metabolismo nitrogenado, é o rim quem determina quanto de ureia fica e quanto de ureia é eliminada. Agora, o que vai ser eliminado do plasma, do sangue. Então, por isso que a função renal, que diz respeito à função homeostática dos rins, ela tem a ver com uma manutenção, com uma realização de uma depuração plasmática. Depurar o plasma não é apenas limpar de coisa que não precisa ficar ali, mas também manter coisas que poderiam estar indo embora e que a gente precisa manter na circulação. Em outra videoaula eu vou me aprofundar nesses mecanismos, essa é uma visão geral. Aqui a ideia é que você entenda isso e entenda no primeiro momento a morfologia de quem vai realizar essas funções de depuração plasmática, que são as unidades funcionais do rim, no que diz respeito a essa função homeostática, que são justamente os néfrons. A depuração plasmática vai ter como consequência a produção de um volume urinário, a produção de urina. Então nós vamos estudar os néfrons, porque são as estruturas nas quais essas funções vão ser realizadas. Perfeito. Agora que nós já vimos essa visão geral, qual a ideia agora? Então nós temos aqui um néfron, e para poder fazer a função de depuração plasmática, ele vai receber uma porção de sangue, uma quantidade de sangue. Mas, na verdade, o que vai interessar? A porção de plasma que chega ao néfron por unidade de tempo, que vai constituir o que nós chamamos aqui de fluxo plasmático renal. Então, aos néfrons chega um fluxo plasmático renal. E o que o néfron vai fazer? Depuração plasmática. Como consequência disso, nós vamos ter como fluxo de saída do néfron um volume urinário que é produzido. Só que agora vamos falar com mais detalhe, porque a gente vai ver agora que os néfrons são, na verdade, formados, funcionalmente falando, por duas unidades. Uma unidade que nós vamos chamar de unidade circulatória
E o que há na unidade circulatória? Sangue, plasma, que nos interessa, e uma unidade que nós vamos chamar de unidade urinária. O que há na unidade urinária? Urina em formação. Então esse é o critério para a gente separar os néfrons em duas porções funcionalmente distintas. Distintas, mas que estão relacionadas para realizar a função que eu mostrei anteriormente, de depuração plasmática. Então o que vai acontecer? Na verdade, o fluxo plasmático renal ele vai chegar pela unidade circulatória. Para você ter uma ideia, o fluxo plasmático renal é cerca de 120 ml por minuto. Se você fizer as contas, você vai ver que chega uma quantidade gigantesca de líquido para os néfrons diariamente. Para você ter uma noção, 25% do débito cardíaco vai passar, na verdade, pelos néfrons. Então ele tem um fluxo sanguíneo extremamente abundante. Esse fluxo plasmático vai chegar nos néfrons pela unidade circulatória, só que ele vai chegar e vai passar. Então, na verdade, eu vou ter um fluxo plasmático chegando e um fluxo plasmático saindo dos néfrons, que não necessariamente é o mesmo. A gente vai ver isso em detalhe em outra videoaula. O que vai acontecer? A unidade circulatória está em íntimo contato, nós vamos observar daqui a pouco, com a unidade urinária. Então, a circulatória em contato com a urinária. E uma parte do fluxo plasmático renal vai sofrer um processo e vai formar o que nós chamamos de ultrafiltrado. E o ultrafiltrado vai ser coletado por uma porção da unidade urinária. O que a unidade urinária vai fazer então? Ela vai processar esse ultrafiltrado para então produzir a urina. Então, é a íntima relação dessas duas unidades que vão trabalhar no processamento do ultrafiltrado e vai dizer se certas substâncias vão permanecer no organismo ou serão eliminadas. E com isso, o que vai ser eliminado é eliminado através da urina. Então esse é um resumo do que é a função de depuração plasmática, também conhecida como função de clearance renal. E esse é um esquema mostrando um néfron. Então esse é um néfron, em ambos os rins nós temos vários néfrons. O que vai nos interessar? Dentre essas várias estruturas, num primeiro momento vamos identificar aquelas que constituem a unidade circulatória, ou seja, você já sabe que aqui dentro tem sangue. E eu vou destacar, depois eu volto a mostrar. O sangue chega aos néfrons através desse vaso aqui que é uma arteríola, arteríola aferente. Depois eu volto a falar desses nomes. A arteríola aferente entra numa estrutura, que eu já comento, que é da unidade urinária. E aqui dentro ela forma um novelo de capilares, constituindo o que nós chamamos de glomérulo renal ou glomérulo de Malpighi. Na circulação de forma geral, depois de capilares eu teria vênulas, não é isso? Aqui é uma circulação especial, porque os capilares vão confluir e dar origem a um vaso de saída, que é a arteríola eferente. Essa arteríola eferente vai se enrolar em volta dos tubos que constituem a unidade urinária, formando o que nós chamamos de sistema peritubular, e daqui a pouco eu comento mais a respeito disso. E o sistema peritubular anda colado nos tubos da unidade urinária. Finalmente, então, esses vasos sanguíneos vão drenar numa veia, numa vênula, que leva o sangue, então, o fluxo plasmático, novamente para a circulação sistêmica. Unidade circulatória. Agora observe a unidade urinária. O que nós já sabemos? Aqui dentro tem urina em formação. Então, na verdade, o sangue que chega por aqui, ó, ele vai sofrer um processo de ultrafiltração aqui dentro dessa primeira estrutura, que é chamada de cápsula renal ou cápsula de Bowman. Simplesmente cápsula renal. Essa cápsula renal vai coletar o ultrafiltrado que saiu daqui, né? É um processo muito parecido com o que ocorre na microcirculação, que é tema de outra videoaula. E ele vai ser coletado aqui dentro. E o que acontece? Na verdade, a unidade urinária é uma série de tubos contínuos à cápsula de Bowman. Então, nós temos um tubo inicial, que é essa porção aqui, que a gente pode observar em verde, que é o tubo contornado, túbulo contornado ou contorcido proximal. Ele vai dar origem a uma alça, que desce e depois sobe, alça de Henle. Depois a um tubo contorcido distal. E finalmente aquilo desemboca num ducto coletor, em túbulos coletores que vão chegar em um ducto coletor. Ali naquele ducto coletor, eu tenho urina pronta para ser eliminada pelos ureteres para a bexiga e daí para a uretra e para o meio ambiente. Então, visão inicial, unidade circulatória, unidade urinária. E aqui nós temos um rim em corte,
nós vamos observar algumas estruturas do rim, e ali 2 néfrons, porque nós vamos ver que existem 2 tipos de néfrons, funcionalmente e morfologicamente falando. Então, inicialmente, o que nós já sabemos? Que os rins são envolvidos por uma cápsula renal. E aí eu vou delimitar uma região mais externa dos rins, que é o córtex renal, e uma região mais interna, que é a medula renal. Muito bem. Aqui mostrando a ramificação da artéria renal, que vai dar origem a artérias cada vez menores, e essas artérias vão se ramificar em arteríolas que vão chegar no néfron. Lembra disso? Arteríola aferente. Perfeito. Agora, cadê os néfrons nos rins? Na verdade, nessa disposição. O que nós temos ali no esquema? Aquela região é a região do córtex renal. E aí nós temos 2 regiões de medula, uma medula mais externa e uma medula mais interna. Tudo isso para a gente, essa porção e essa outra porção, são medula. Então, medula, medula. Então, eu tenho rins que estão aqui na região mais cortical, certas estruturas, e certas estruturas que se aprofundam na medula renal. Tudo bem? Só que é justamente isso que vai diferenciar 2 tipos morfológicos de néfrons. Então, nós temos aqui néfrons, que a maior parte das estruturas estão localizadas na região do córtex, então essa é a região cortical dos rins. Esses néfrons aqui, a maior parte das estruturas na região cortical. E eu tenho néfrons que têm estruturas, olha só, que se aprofundam na medula. Isso aqui é o ducto coletor que vai dar origem depois aos ureteres. Então nós vamos dizer que nós temos 2 tipos de néfrons, que estão ali representados. Aquele ali, dá uma olhada, ele não se aprofunda na medula. Então é um néfron do tipo cortical. E esse outro tipo é um néfron que se aprofunda na medula. Se você observar, o que é comprido nesse néfron? É a alça de Henle. Aquele tubo que desce e depois sobe. Esses são os néfrons justamedulares. Na espécie humana, apenas cerca de 20% dos néfrons são justamedulares. Mas a gente utiliza esses néfrons como modelo para explicar o funcionamento do néfron, porque neles vão acontecer processos para a manutenção do balanço hídrico, que são extremamente relevantes. Então, néfrons corticais e justamedulares. E agora vamos olhar o que eu já comentei, né? Então, nós temos ali. Quando eu vejo aquilo ali, que é, na verdade, a cápsula de Bowman e o glomérulo dentro, eu vou chamar todo esse conjunto, que é unidade urinária e circulatória, de corpúsculo renal. Ele é muito visível na microscopia óptica, quando você vai avaliar um corte de néfron. E aqui nós temos uma imagem mostrando o corpúsculo renal. Então você consegue observar a cápsula de Bowman ou cápsula renal, tudo bem? Arteríola aferente, arteríola eferente, e aqui você tem o glomérulo renal. O que for coletado na cápsula vai prosseguir pelo restante da unidade urinária. E como esses tubos são contorcidos, isso aqui é um corte transversal do túbulo contorcido proximal, para você ter uma ideia. E aqui nós temos uma micrografia mostrando o corpúsculo renal, onde eu tenho o epitélio que forma a cápsula e uma série de vasos de capilares convolutos ali formando o glomérulo. Perfeito. O glomérulo, como eu já falei, essa estrutura do corpúsculo renal, como eu já comentei, é formada pela cápsula de Bowman, que você pode observar aí. E no interior da cápsula, o glomérulo, formado por capilares, unidade circulatória. Aí nós temos um tubo que sai da cápsula de Bowman, túbulo contorcido ou contornado proximal, ou simplesmente túbulo proximal. Uma alça de Henle que tem um ramo descendente e um ramo ascendente, que vão desembocar no túbulo distal. Aí dentro está sendo produzida urina, e ela vai ser processada por esses túbulos. E finalmente, os néfrons vão desembocar, eles vão terminar, né, o túbulo distal termina num túbulo coletor, e esse túbulo coletor de vários néfrons vão desembocar num ducto coletor. Esse ducto coletor se aprofunda na medula. Na verdade, ele não é de um néfron, ele atende a vários néfrons, e ele vai chegar numa região que é justamente a região da papila renal. Olha no esquema dos rins onde está a papila renal. Tudo bem? Então, tem néfron cortical, justamedular. No final da história, a urina produzida está sendo drenada para a papila renal. Ela vai seguir para os cálices renais e daí para a pelve renal, onde os cálices confluem
para finalmente formar o ureter deste rim. E aqui eu tenho a urina sendo eliminada para a bexiga urinária. Muito bem. Em outra videoaula nós vamos falar mais sobre isso. Agora a questão é morfologia. Morfologia se aprende estudando, por isso é fundamental consultar os materiais de referência para aprofundar o seu conhecimento. Aqui eu estou destrinchando a função de depuração plasmática, porque nós vamos ver depois que a depuração plasmática envolve um processo de filtração, processo de reabsorção, processo de secreção e, finalmente, a urina é eliminada, é excretada. Cada um desses processos envolve transportes pelo epitélio dos túbulos da unidade urinária, dizendo o que vai ficar e vai ser eliminado pela urina, ou o que vai ser eliminado pela urina, ou o que vai ficar no sangue, e se eventualmente está vindo embora, vai voltar, vai ser reabsorvido. Então, para a gente entender um panorama geral disso, unidade circulatória e unidade urinária. Uma parte do plasma que chega, fluxo plasmático renal, vai sofrer filtração, 20% mais ou menos, e vai ser coletada na unidade urinária, formando o ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado é processado. Em que consiste esse processamento? Certas substâncias que ainda estão na unidade circulatória, porque só 20% sofreu filtração, vão ser secretadas, o que envolve transportes de membrana do epitélio dos túbulos, e outras substâncias vão ser reabsorvidas. Elas estavam indo embora, elas vão ser novamente coletadas e mantidas na circulação. Então isso sintetiza as funções que constituem, em conjunto, o que nós chamamos de depuração plasmática. Muito bem. O que nós temos aqui? Um esquema resumido da unidade circulatória e da unidade urinária. E aí você já consegue identificar a cápsula, os túbulos. Isso aqui é só uma representação esquemática. Mas o que nós temos? Esse é o processo de filtração, ocorre na cápsula, do glomérulo para a cápsula. Formou ultrafiltrado, ele vai ser processado. Eu posso ter secreção, coisas que ainda estão nos túbulos são, aqui na verdade é o contrário, né? Processo de secreção, na verdade, envolve eu pegar da unidade circulatória e jogar para a unidade urinária. Aí seria secreção. Eu estou secretando do sangue para a urina, para ser mandada embora. E a reabsorção é quando eu estou pegando coisas que estão aqui no tubo, na unidade urinária, para serem eliminadas, e estou jogando de volta para o sangue. Então aqui o esquema está invertido, mas acho que ficou clara a compreensão. E vamos observar isso agora de uma forma animada, onde nós temos o fluxo plasmático renal chegando aqui, a filtração vai fazer com que forme o ultrafiltrado, que inicialmente tem as mesmas concentrações do plasma. Unidade urinária, unidade circulatória. Posteriormente, esse fluxo é constante, né? Só para representar, o que vai acontecer aqui? Eu tenho certas substâncias que vão voltar, elas quase foram embora pela urina. Elas vão voltar para dentro da unidade circulatória. Que processo que é esse? Reabsorção. Agora, a concentração da urina e do plasma começa a mudar. Num próximo momento, vai acontecer uma ampla reabsorção, na verdade, de líquido. Porque 120 ml por minuto ia produzir um volume absurdo de urina, né? A maior parte do líquido, então, vai ser reabsorvido. É um processo que a gente vai estudar em outra videoaula. Ele pode ser mais ou menos reabsorvido. E em porções posteriores, pode acontecer o processo de pegar substâncias que ainda estão no sangue e, de forma forçada ou não, transportar essas substâncias para a unidade urinária, que é o que a gente vai observar aqui. Ou seja, no final tem a formação de uma urina cuja composição, que inicialmente era igual ao do plasma, agora finalmente ficou diferente. Muito bem, então era isso que eu tinha para conversar com você nessa videoaula. Não esqueça mais uma vez da importância de consultar as nossas referências que estão aqui indicadas, não só de fisiologia, mas também de outros livros, para aprofundar seus conhecimentos. Em caso de dúvida, entre em contato. Bons estudos e eu vejo você numa próxima videoaula. Até lá!